Se você sofre com cansaço, fadiga, indisposição e vontade exagerada de doces, massas, pães, carboidratos, coloca eu aqui nos comentários. Mulheres com síndrome do ovário policístico costumam muito sofrerem com esses sintomas. E são sintomas distintos, mas que têm absolutamente tudo a ver um com o outro. Então, na verdade, um acaba acontecendo em consequência do outro e os dois atormentam juntos a vida da maior parte das mulheres que têm síndrome do ovário policístico. E hoje vocês vão entender por que isso acontece e, é claro, como a gente pode, de forma natural e de forma até muito simples, lidar e tratar desses sintomas para que eles, desapareçam da nossa vida. Olha só, por que acontece, né? Um dado estatístico, né? Pra gente começar aqui. Cerca de 94% das mulheres com síndrome do ovário policístico relatam ter falta de energia, falta de disposição, desânimo, preguiça, ao mesmo tempo que sentem uma vontade exacerbada, exagerada. Muitas relatam estar fora do controle e até de forma compulsiva por alimentos fontes de carboidrato, que não importa se são doces ou se são salgados, tá bom? E esses sintomas, gente, tanto o cansaço, a fadiga, a indisposição, a vontade de consumir os doces, de consumir a massa, de consumir os carboidratos, são sintomas muito clássicos de uma condição que a gente chama de resistência à insulina. Quem aqui que está assistindo neste momento já foi em algum momento diagnosticada com resistência à insulina? E vocês vão ver que não é a maior parte das mulheres, porque resistência à insulina não é algo simples de ser avaliado e de ser diagnosticado. E a maior parte das mulheres que está aqui, gente, 94% das portadoras de SOP tem resistência à insulina, mas a maior parte não teve nunca o diagnóstico correto dessa resistência à insulina. E aí, essa mulher que tem todos os sintomas, manifesta de todas as formas possíveis e imaginárias a resistência à insulina, nunca teve diagnóstico de resistência à insulina porque nunca fez os exames adequados. Antes de você dizer, eu não tenho resistência à insulina, pare e pensa quando foi a última vez que você fez um exame chamado curva glicêmica, ou curva de glicose, e curva insulinêmica, ou curva de insulina. Esse exame é um exame teoricamente simples de ser feito. Você vai para o laboratório em jejum, da mesma forma como você vai para colher todos os exames. Quando você colhe todos os exames, é colhido a glicose e a insulina de jejum. Esses dois exames, acho que 100% das pessoas que estão aqui na live já fizeram, porque é um exame comum, a gente sempre faz. Só que a diferença desse exame é que você, depois de fazer a coleta em jejum, você ingere um líquido, parece um suco. Você toma esse líquido, o nome desse líquido é dextrosol, é um líquido riquíssimo em carboidrato. Você ingere esse líquido e aí você fica em repouso no laboratório durante 2 a 3 horas. E aí, durante esse período de 2 a 3 horas, o técnico, de enfermagem, o enfermeiro, enfim, que estiver ali com você, ele vai colher sangue a cada 30 minutos. E aí, é só com esse exame que a gente consegue fazer o diagnóstico correto da resistência à insulina. Então, isso é muito, muito significativo. É uma informação muito importante. Se você nunca fez a curva de glicose e de insulina, você precisa fazer para saber se realmente você não tem resistência à insulina. Já te adiantando que se você tem síndrome do ovário policístico, muito provavelmente você tem resistência à insulina e só não sabe disso ainda. Só não fez o exame adequado para ter o diagnóstico. E agora vamos entender então o que é essa tal resistência à insulina, O que acontece no corpo de uma pessoa saudável, Uma pessoa que não tem resistência à insulina, sendo portadora de SOP ou não, isso não interfere. A pessoa não tem resistência à insulina, ela comeu um carboidrato. Vamos supor que no café da manhã eu comi uma tapioca. Tapioca é um carboidrato, inclusive um carboidrato simples de absorção rápida. Eu consumi esse carboidrato, eu não tenho resistência à insulina. O que vai acontecer? Esse carboidrato ele vai ser digerido e vai ser absorvido lá no meu estômago, lá no meu intestino e vai chegar no meu sangue em forma de glicose. Então todo carboidrato ele é uma junção de várias glicoses. São várias moléculas de glicose ligadas umas às outras. Quando a gente ingere esse carboidrato, nosso corpo quebra essas ligações. Então é como se fosse uma parede de tijolinhos. A gente desconstrói essa parede e tem como substrato, tem como produto o tijolinho. E aí você absorve esse tijolinho, que é a glicose, tá? A glicose é o açúcar, entre aspas, no sangue, mas não é só fruto de alimentos doces, tá bom? É fruto de qualquer carboidrato, seja ele doce ou salgado. Essa glicose, quando chega no nosso sangue, manda uma mensagem para o nosso cérebro e fala assim, cérebro, precisa produzir insulina. E aí o nosso corpo vai começar a produzir insulina. A insulina ela é uma resposta ao consumo do carboidrato. Então se você comer uma fruta, se você comer uma massa, se você comer um pão, se você comer uma tapioca, o seu corpo vai produzir insulina em resposta a isso. É normal, é uma condição normal e a gente precisa da insulina. A insulina é importante para o nosso corpo. Essa insulina foi produzida, ela vai encontrar a glicose na corrente sanguínea. E aí vai acontecer o que com essas duas substâncias? Elas vão se unir.
vai ter um match ali, elas vão se apaixonar uma pela outra. E aí elas vão se juntar, como se fosse uma chave e uma fechadura que se encaixam perfeitamente. A partir do momento que elas se encaixam, o que a insulina faz? Ela vai levar essa glicose para dentro da nossa célula. A glicose sem a insulina não entra. A nossa célula tem uma membrana que ela é permeável somente à insulina. Então a insulina precisa estar junto da glicose, precisa estar unida com a glicose para essa glicose entrar dentro da célula. A glicose atravessou a barreira, entrou dentro da célula. O que vai acontecer? Ela vai servir de combustível para a nossa célula produzir energia. É a gasolina da nossa célula. Então imagina, você tem um tanque de gasolina. Você tá lá no posto, você vai abastecer teu carro. Você parou do lado do tanque. Ali naquele tanque tem energia, tem glicose, tem a gasolina do teu carro, que pro nosso corpo é a glicose. E o seu carro tá ali do lado do tanque. Se não tiver uma mangueira, a gasolina não vai passar para dentro do carro. E o carro não vai funcionar. Essa mangueira é a nossa insulina. A insulina pega a glicose, nosso combustível, e leva para dentro do carro pro nosso tanque funcionar. Se você tem resistência à insulina, e aí o que acontece? Essa glicose vai virar combustível e você vai usar essa glicose para suas tarefas, né? Você vai pra academia, você vai trabalhar, você vai pegar metrô, ônibus, trem, vai dirigir. Pra tudo que você fizer, você vai usar a glicose como fonte de energia. Agora vamos supor que a mulher tem resistência à insulina. O que acontece quando a mulher tem resistência à insulina? Ela come o carboidrato. Então eu fui lá e tomei meu café da manhã. Normal, tem carboidrato, tem tapioca, tem pão, tem batata doce, tem fruta, tem carboidrato. Meu corpo vai identificar. Então o carboidrato ele vai passar pelo meu estômago, vai chegar lá no meu intestino, as enzimas vão quebrar, vão absorver. Recebi glicose, eu vou receber glicose. Essa glicose vai sinalizar pro meu corpo, pro meu cérebro, que precisa produzir insulina. Meu corpo vai produzir insulina. A mulher que tem SOP e tem resistência à insulina produz insulina. Só que aí o que acontece? A insulina e a glicose, elas não vão uma com a cara da outra. Elas se olham e falam assim, não gostei de você. E aí elas não se juntam. A chave e a fechadura não se encontram, não se encaixa. É como se você estivesse tentando abrir uma porta com a chave errada. Elas têm uma composição química ali, estrutural, que não permite elas se encaixarem. Por isso, resistência à insulina. A sua glicose fica resistente à sua insulina. E aí o que acontece nessa situação? Você tem o seu carro, ou seja, o seu corpo tá ali, tá precisando de combustível. Você tem gasolina na bomba, só que a glicose não tá entrando ali no tanque do seu carro. Não tá, a gasolina não tá indo pro interior da célula. E aí, nessa situação, o que acontece? A glicose se acumula no seu sangue. O seu corpo identifica que a sua glicose tá subindo, porque assim, se você tá consumindo carboidrato, se você consumiu o carboidrato, ele tá sendo digerido, ele tá sendo absorvido, mas não tá entrando no seu tanque, ou seja, não tá sendo usado como combustível, o que seu corpo vai identificar? Tá subindo, a glicose tá acumulando, tá ficando cada vez maior. O que seu corpo vai fazer? Vai produzir mais insulina. Porque o seu corpo entende que a insulina não está sendo suficiente para fazer com que aquele carboidrato se torne energia, que aquela glicose entre na célula. E aí, com mais insulina na sua corrente sanguínea, você vai ter o quê? Mais fome. Porque a insulina, que tá ali no seu sangue e não tá ligada ao carboidrato, por sua vez, vai sinalizar pro seu corpo o quê? Tá faltando energia. Não tem gasolina dentro do tanque do meu carro. Meu carro não tá funcionando, meu tanque tá vazio, eu preciso de combustível. E aí o seu corpo vai sinalizar para você isso através do quê? Da fome, da vontade de comer. Então, a sua bomba de gasolina tá lotada. O seu tanque de gasolina dentro do carro tá vazio. Mas você não tem essa ponte, você não tem essa mangueira que vai pegar essa glicose e levar pra dentro da célula. Por quê? Porque elas não estão se encaixando. É como se a mangueira não entrasse no tanque do seu carro pra colocar a gasolina ali. E aí a pessoa vai ficar sem energia, vai ficar cansada, tem fadiga, não tem energia pra nada. Mas a pessoa comeu, né? A pessoa consumiu carboidrato. O que vai acontecer com esse carboidrato que tá em excesso? A sua glicose começa a subir, começa a subir, começa a subir. Seu corpo vai identificar que tem um excesso ali. Ele tá produzindo insulina, mas essa glicose não tá diminuindo. O que o corpo vai fazer? Opa, peraí, tem excesso de glicose aqui. Pra gente não ter um troço, pra gente não morrer por conta disso, nosso corpo vai sintetizar essa glicose em forma de gordura e vai estocar. E vai estocar onde? Na barriga. E é por isso que mulheres com síndrome do ovário policístico, que têm resistência à insulina, mesmo que magras, têm pochete. Aquela barriguinha estufadinha, gordinha, que por tudo que você faça, por todo exercício do mundo que você realize, ela não some. E aí, tudo vira um ciclo. Porque o aumento da gordura abdominal é inflamatório. Nosso corpo fica mais inflamado. E essa barriga com cara de gravidinha no início da gravidez, ela vira o quê? Ela vira algo que piora a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina gera um aumento de gordura abdominal. O aumento da gordura abdominal agrava a resistência à insulina, que por sua vez aumenta a gordura abdominal. E aí a pessoa entra nesse ciclo, ela fica extremamente cansada, com muita fome, começa a crescer a barriga, fica mais resistente à insulina, fica com mais fome, sente mais cansaço, fica mais barriguda e assim vai até não ter mais fim. Até você fazer o que precisa ser feito para acabar com esse ciclo. O glifage e a metformina auxiliam nesse ciclo como um todo? Não.
O papel da glifagem da insulina é o quê? É pegar na mão da glicose, é pegar na mão da insulina e é fazer essa ponte. A glicose e a insulina continuam não se gostando, elas continuam não se olhando e elas continuam não querendo namorar. Mas o glifage, ele é afim tanto da insulina quanto da glicose. E a gente tem um trisal. O glifage pega na mãozinha da insulina, pega na mãozinha da glicose, e aí a insulina consegue entrar dentro da célula, consequentemente leva a molécula da metformina, que leva a molécula do carboidrato. Você melhora um pouco o seu nível de energia, porque afinal de contas você conseguiu colocar combustível dentro do teu carro, né, do teu tanque, mas isso vai funcionar da mesma forma que funcionaria se fosse o caminho, né? Se fosse a glicose e a insulina conversando? Não. Então, nunca mais digam que vocês têm preguiça, tá bom? Não é preguiça, é uma condição metabólica, é o seu corpo te implorando socorro para que você consiga resolver isso e que as coisas voltem para os eixos, né? Que a glicose e a insulina continuem, né, se relacionando sem ter um indivíduo ali fazendo a ponte das duas, entendeu? Que elas façam as pazes e vão ser felizes para sempre, levando glicose para dentro da célula, que é onde ela tem que estar. É onde ela vai te dar energia, é onde você vai ter disposição pro dia a dia. E, gente, como que a gente resolve isso? Tá bom, Carol, beleza. Eu tenho síndrome do ovário policístico, eu tenho resistência à insulina, eu tô usando, de repente, medicamento, só que a minha glicose tá louca, eu tô sem combustível no meu tanque, meu carro tá parado, eu preciso fazer ele andar. Como que a gente quebra esse ciclo? A gente vai atuar, gente, em 3 frentes diferentes. Primeira coisa, reduzir o consumo de carboidrato, porque o seu corpo não precisa do carboidrato para isso tudo funcionar. Não é quanto mais carboidrato melhor, quanto mais carboidrato melhor a minha insulina vai funcionar. Ao contrário, quanto mais carboidrato, mais insulina você produz, mais resistente você fica, a situação piora. Então a gente vai reduzir o carboidrato. Qual que é o principal erro nessa hora? A pessoa acha que para resolver a resistência à insulina ela tem que parar de consumir carboidrato. E não. Se você para de consumir carboidrato, se você faz uma dieta no carb, se você faz uma dieta zero carbo, se você zera o seu consumo de carboidrato, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai produzir um excesso de colesterol. Então, diminuir o consumo de carboidratos? Sim. Diminuir quais carboidratos? Os simples e os refinados. Os açúcares, as farinhas brancas, as fontes, né, de carboidrato muito simples e muito refinado, como pão branco, massa branca, que tem baixa ingestão de fibra, as frutas que são mais ricas em carboidrato, que tem uma concentração de carboidrato maior. Só que ainda assim, você não precisa excluir os alimentos que você gosta. Outro ponto importante, quem tem resistência à insulina, tá fazendo a dieta bacana, aprendeu a fazer essas combinações, já entendeu a ideia de contexto. Tem muita coisa que a gente pode usar para potencializar esse resultado, para fazer a gente ter mais resultado, para fazer a nossa insulina funcionar melhor. E dentre essas coisas existem temperos e especiarias que melhoram muito a resistência à insulina. Um grande exemplo, cúrcuma. Cúrcuma é uma coisa que não tem muito gosto, você pode misturar em N alimentos, é um anti-inflamatório potente, é muito, muito bom e ajuda muito na questão do controle da resistência à insulina, na melhora da resposta da insulina. Canela em pó, dá pra você usar em inúmeras receitas. A canela é um importantíssimo aliado no tratamento da resistência à insulina e faz muita diferença no dia a dia. Alguns alimentos, como a maçã, como a pitaia, são frutas que melhoram a nossa resposta à insulina. Ai, Carol, vou ter que comer maçã todo dia? Não, são opções. De repente, num dia, no café da manhã, você faz uma maçã assada com canela. No outro dia, você faz um suco de pitaia. No outro dia, você faz um ovo mexido com cúrcuma. E aí, todo dia, você tem uma dose extra de um alimento que ajuda na resistência à insulina, sem deixar de comer o que você gosta, sem abrir mão dos alimentos que são importantes para você. E no mesmo raciocínio dos alimentos funcionais, dos temperos e das especiarias, tem os suplementos. Existem muitos suplementos que podem ser usados para ajudar no tratamento da resistência à insulina, que potencializam o resultado do seu tratamento. O mais conhecido e mais divulgado para o tratamento da resistência à insulina é o ômega 3, que também tem inúmeras funções no tratamento da ação. É difícil uma paciente minha não consumir ômega 3, porque o consumo do ômega 3 na alimentação costuma ser deficiente, né? Nem todo mundo precisa suplementar. Existem pessoas que têm a quantidade ideal de ômega 3 comendo comida de verdade, comendo peixe 2 vezes na semana. Tem paciente que é alérgico, tem paciente que é intolerante, tem paciente que mora em regiões onde o peixe é tão contaminado com metais pesados que vale mais a pena usar o suplemento do que comer o peixe. Isso tudo são coisas que a gente tem que analisar, que é o papel do nutricionista avaliar e conseguir direcionar da melhor forma. Gengibre também é um alimento muito importante, que atua muito no controle da resistência à insulina e que ajuda muito. Outros suplementos são palmito, glucamanão, a própria vitamina D. Gente, mulher com síndrome do ovário policístico que tem resistência à insulina, faça exame de vitamina D. Você vai ver que a sua vitamina D muito provavelmente vai estar baixa. E a carência de vitamina D agrava a resistência à insulina. Então, muitas vezes, nessa paciente, basta a gente
ajustar, eu ia falar consertar. Basta a gente ajustar o nível de vitamina D, então suplementar até essa mulher conseguir ter um parâmetro normal de vitamina D, que a resistência à insulina melhora substancialmente, sem ter que usar metformina, sem ter que usar glifage, sem ter que morrer no banheiro de diarreia. Então, existem muitas coisas que a gente tem que fazer antes do tratamento medicamentoso ser a alternativa, né? Ser o caminho possível, ser a única alternativa que a pessoa tem.